Paz do Senhor a todos, amém, glória a Deus. Como o pastor já disse, se durante a mensagem a minha voz ficar igual a do Temer, fiquem tranquilos, está tudo certo, amém. É por conta do futebol ontem, e aí saindo do futebol eu ouvi uma voz como voz de muitas águas dizendo: meu servo, tu pregarás amanhã. Acordei às 5:30 da manhã, irmão, para orar, buscar no Senhor. Mas o Senhor, Ele trouxe uma palavra ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar com alguém aqui nessa manhã, amém? Queria convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. É uma mensagem que o Senhor, Ele colocou no meu coração, acho que faz uns 2 anos mais ou menos. E nessa manhã, orando, refletindo, essa mensagem queimou novamente o meu coração. Segundo Samuel 23, nós vamos ler a partir do versículo 8. Segundo Samuel 23, a partir do versículo 8. O texto diz assim, só um minutinho. São estes os nomes dos valentes de Davi: José-Bebasebede, filho de Taquimone, o principal de Tris. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão. Repita comigo: até cansar. E essa ficara pegada à espada, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos, amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é: luto, me canso, mas não paro. Falar de cansaço é um tanto quanto desafiador nos dias que nós estamos vivendo. Porque nós vivemos em uma sociedade moderna que cobra de nós a todo instante e a todo custo uma alta performance. No mundo que nós estamos vivendo, parece que não há espaço para reconhecer a nossa fragilidade. Não há espaço para olharmos e levantarmos as nossas mãos e dizermos: estou cansado. Um reflexo disso são os filmes. Quem aqui já assistiu Titanic? Deixa eu ver. Titanic era um dos filmes mais vistos de todos os tempos. Mas se eu te falar para os irmãos que hoje já não é mais. Tem um filme que bateu o Titanic de lavada. Foi igual o segundo jogo ontem, que a gente perdeu. Que filme é esse? A franquia dos Vingadores. Hoje o filme mais assistido de todos os tempos é o filme da Marvel, Os Vingadores. Quem aqui já assistiu? Por que o filme da Marvel, dos Vingadores, se tornou o filme mais assistido de todos os tempos? Porque, fala a verdade, todo mundo aqui queria ser um super-herói. Todo mundo aqui queria ter um pouco ou do Homem-Aranha, ou do Homem de Ferro, da Mulher Maravilha. Todo mundo aqui queria ter um superpoder, sim ou não? Mas a realidade é que não existe super-heróis. Na vida real o que existe são pessoas de carne e osso, como eu e você, que lutam e porque lutam se cansam. Por isso a minha proposta nessa manhã não é pregar para Homem de Ferro, não é pregar para Mulher Maravilha, Mulher de Ferro. A minha proposta nessa manhã é falar com pessoas de carne e osso, que lutam, se cansam, mas não param, mas não desistem. Porque esse é o convite de Jesus. Jesus nunca disse: olha, vinde a mim os imparáveis, vinde a mim os incansáveis, vinde a mim os super-heróis. Jesus diz, Mateus 11:28, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A realidade, irmãos, é que todo mundo se cansa. E não é porque você se cansa que você é fraco. Não é porque você se cansa que você é indigno ou você é menos do que alguém, não. A realidade é que só se cansa quem está na guerra.
Só se cansa quem está lutando. Então cansaço não é sinônimo de fraqueza. Cansaço é sinônimo de que você não parou, de que você não desistiu. Tá difícil, mas você tá de pé. Tá complicado, mas você tá caminhando. As aflições e a tempestade tá batendo na sua porta, mas você continua caminhando, porque você luta, cansa, mas não para. Você luta, cansa, mas não desiste. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós em Isaías capítulo 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hein, meu irmão? Tem descanso para você nessa manhã, tem alívio do céu para sua alma nessa manhã. Eu sinto no meu espírito, irmãos, que essa é uma manhã que Deus preparou não para falar de avivamento. Não é uma mensagem talvez para os irmãos jogarem a cadeira para o alto, mas é uma mensagem que vai falar com a nossa alma. É uma mensagem que vai falar com o nosso interior, porque Deus quer trazer ânimo para as nossas vidas nessa manhã. O contexto dessa passagem é muito simples, de 2 Samuel 23. Esse texto ele vai apresentar os valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? Era um grupo de 37 soldados. Soldados escolhidos a dedo por Davi, por serem os mais fortes, os mais inteligentes, por terem a capacidade de liderar outros homens. No contexto de São Paulo, nós poderíamos dizer que era como se fosse a rota de Davi. Se fosse no Rio de Janeiro, seria o BOPE de Davi, o tropa de elite de Davi. E aí a Bíblia ela começa a apresentar algum desses homens. Uns ganham mais destaque do que outros. O primeiro que a Bíblia traz é um homem chamado José-Bebasebede. E aí você que vai ser mãe e ainda não sabe o nome que colocar no seu filho, tá aí uma ótima sugestão para você, José-Bebasebede. A Bíblia diz que esse homem ele era filho de Taquimone, e ele com uma lança apenas conseguiu ferir 800 homens de uma vez só. Se fosse da Marvel você acreditava, né? Mas está na Bíblia, irmãos. Um homem com uma lança feriu 800 homens de uma vez. Meu Deus, camarada era forte ou não? Meu Deus, era forte demais. E aí o segundo valente que a Bíblia apresenta é exatamente Eleazar. E apesar do relato bíblico acerca da vida desse homem ser curto, nós podemos extrair lições poderosas da vida dele para as nossas vidas. O nome Eleazar significa aquele que Deus ajuda, ou aquele que foi ajudado por Deus. E aí a gente entra em choque, entra em pânico. Por quê? Pensa comigo. Como é que alguém que Deus ajuda, como é que aquele que Deus ajuda fica abandonado num campo de batalha? Como é que aquele que Deus ajuda é traído? Como é que aquele que Deus ajuda fica sozinho, abandonado para morrer? Esse é o grande X da questão, irmãos. Nós pensamos que ser ajudados por Deus é Deus enviar um anjo, o anjo descer com uma espada de fogo flamejante, sem nem falar. Como que diz os pentecostal? Essa palavra aí, flamejante, isso aí. E o anjo vir, irmão, e lutar a guerra e derrotar as nossas batalhas e guerrear por nós. Na nossa cabeça, ser ajudado por Deus é isso. Ou talvez na nossa mente, ser ajudado por Deus é Deus levantar pessoas para lutar guerras que são nossas. Mas na realidade, irmãos, muitas vezes ser ajudados por Deus implicará em você ficar sozinhos em algumas batalhas. Por quê? Porque ao final dessas batalhas você vai olhar e vai dizer: não era difícil, era impossível, eu não fui ajudado por homens, eu fui ajudado por Deus.
A Bíblia não diz qual era o tamanho do exército filisteu que vinha para lutar contra o exército de Israel, mas a Bíblia diz que era um exército grande. Quando o exército de Israel olha para o exército filisteu, aqueles homens que tinham o dever de permanecer, aqueles homens que tinham o dever de lutar, sabe o que eles fazem? Eles correm, eles fogem, deixando Eleazar, Davi e mais 3 soldados sozinhos no campo de batalha. Nesse momento, irmãos, eu não sei qual era o tamanho do exército inimigo, mas vamos imaginar que fosse 800 homens. 800 contra 400 já é difícil, sim ou não? 800 contra 200 é mais difícil ainda, sim ou não? Agora imagina 800 contra Eleazar, Davi e mais 3 soldados. Não é difícil, é impossível. Nesse momento Eleazar, ele tinha tudo, Paulo, para dizer assim: não dá, não tem como, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou levantar a bandeira branca, porque não tem como eu enfrentar esse exército. Mas nesse momento a Bíblia diz que Eleazar se levantou, se posicionou e começou a lutar contra o exército inimigo. Talvez, irmãos, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, a primeira coisa que você faz é correr e buscar ajuda do lado. Mas nessa manhã Deus, Ele quer te ensinar a buscar ajuda do alto. Não é ajuda do lado, é ajuda do alto. Não é ajuda do lado, é ajuda do alto. Irmão, tem base bíblica para isso que você está falando? Tem. Salmo 121, verso 1, o que o salmista diz? Eu elevo meus olhos para o lado? Não, eu elevo os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Eu sei que tem momentos na vida que você olha para o lado, olha para o outro e não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te estender a mão, mas nesse momento Deus está dizendo: lembre-se, eu sou a sua ajuda, eu sou a ajuda que você precisa. Salmos 46, verso 1, o salmista vai declarar dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o seu socorro, Ele é o nosso socorro. Eleazar não foi ajudado por homens, Eleazar foi ajudado por Deus. Eleazar não recebeu ajuda do lado, Eleazar recebeu ajuda do alto. Irmãos, primeira coisa, antes de correr buscando ajuda do lado, busque do alto. Segunda coisa, antes de buscar ajuda fora, motivação fora, procure motivação dentro. Quem aqui já falou sozinho alguma vez? Deixa eu ver. Já falou sozinho, irmãos? Principalmente irmãos, eu vou te dar uma boa notícia. Fica tranquilo, você não está ficando maluco e nem maluca, tá tudo certo, porque até Davi falou sozinho. Você acredita nisso? Tá na Bíblia, irmão, não estou inventando não. Até o rei Davi falou sozinho. Teve um dia que Davi, ele estava tão angustiado, ele estava tão triste, que a Bíblia diz que ele pegou a alma dele, colocou a alma dele numa cadeira e disse: senta aí, alma, porque hoje a gente vai ter uma conversa de eu para mim mesmo. E aí Davi, ele começa a questionar a si mesmo, a questionar a sua própria alma. Quer ver? Salmos 42, versículo 5. Olha o que a palavra vai dizer. Isso aqui é Davi falando no momento de dor. Davi diz, Salmos 42, verso 5: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse texto, Davi, ele não está falando com ninguém externo. Davi, ele está falando com a sua própria alma, ele está falando consigo mesmo. Então, irmão, quando alguém te vê falando sozinho,
Responde assim, até Davi falou, irmão. Deixa no meu momento aqui. Na psicologia isso se chama solilóquio. Palavra difícil, solilóquio. O que é solilóquio? É a capacidade de falar consigo mesmo. Isso só o ser humano tem a capacidade de fazer. Quem aqui já foi em uma consulta com um psicólogo? No momento inicial ele faz uma anamnese e ele vai fazer você olhar para dentro de si mesmo. Ele não vai fazer você olhar para fora. Ele vai fazer perguntas que vai fazer você olhar para dentro de si mesmo. Isso é solilóquio, é uma autoterapia. E por que isso é importante? Talvez os irmãos estão perguntando, por que isso é importante? Porque muitas vezes a resposta que você procura fora já está aí dentro. Eu vou ficar repetindo essa parte aqui. A motivação que você precisa para continuar não vai vir de fora, já está aí dentro. A motivação que você precisa para não parar, para não desistir, não é externa, é interna. A motivação que você precisa para viver a sua cura, para viver o seu milagre, não é externa, já está dentro de você. Eu vou te mostrar um texto, irmãos. E esse texto é tão poderoso que se eu fosse você, irmãos, eu já dava um glória a Deus adiantado. Mateus capítulo 9, coloca na tela, varão, põe para mim aqui, me dá imagens desse texto. Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus 9, 20. Eu vou ler com os irmãos aqui na tela. Mateus 9, 20. Boa, olha o que o texto diz. E eis que uma mulher, que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste. Olha o próximo versículo. Porque dizia consigo, porque dizia consigo, porque dizia consigo, porque dizia consigo. Eu vou repetir até você entender. Porque dizia consigo, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Põe o verso 22. Me ajuda aí, varão, o verso 22. E Jesus voltando e vendo disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. A mulher ficou sã. A cura que ela precisava veio de uma motivação que ela encontrou dentro. Ela olhou para um lado e disse: não tem ninguém para me motivar. Ela olhou para o lado e disse: não tem ninguém para me dizer vai. Mas ela se levantou e disse: eu vou dizer comigo mesma, se eu tão somente tocar na orla dele, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. Será que tem alguém aqui nessa manhã para tocar na orla de Jesus e receber cura e receber renovo? Aleluia! Ori andarabassore cantarabassore andarabas. Não espere motivação externa, irmão. A motivação que você precisa já está aí dentro de você. Essa mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Pelo ritual mosaico, ela tinha que ficar afastada. Ela não tinha amigos, ela não tinha família. Mas a Bíblia diz que ela tinha uma motivação dentro dela. Eu sei, ninguém me falou. Eu sei, ninguém me disse. Eu sei que se eu tocar, eu recebo cura. Que se eu tocar, eu recebo milagre. Que se eu tocar, eu recebo poder. Aleluia. Eu não estou dizendo, irmãos, ou pregando contra pessoas te ajudarem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero deixar isso muito bem claro. Porque muitas vezes Deus vai usar pessoas como resposta de oração para as nossas vidas. Só que por outro lado, e é essa a mensagem de Deus para o nosso coração nessa manhã, nós precisamos entender que existem algumas guerras que são suas e os seus amigos não vão poder te ajudar. Existem guerras
que são suas e a sua família não vai conseguir te ajudar. Marido, existem guerras que são suas e a sua esposa não vai conseguir te ajudar. Esposa, existem guerras que são suas e o seu marido não vai conseguir te ajudar. Mas são exatamente essas guerras que revelam o poder de Deus na nossa vida. Se você puder, vá comigo para Mateus capítulo 26, eu quero te mostrar isso nesse texto. Mateus capítulo 26, versículo 36. Olha o que o texto diz. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a se entristecer e a se angustiar. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Getsêmani de Jesus, ele traz lições poderosas para as nossas vidas. A primeira lição que o Getsêmani vai nos ensinar é acerca de relacionamento, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser morto, ele reúne os seus discípulos e eles vão para o Monte das Oliveiras orar. Eles vão para o Getsêmani orar. Nesse momento nós precisamos nos lembrar que não eram mais 12 discípulos, e sim 11, porque aqui Judas já tinha saído para trair Jesus. Judas, o corintiano, já tinha se manifestado, já tinha ido embora. Então ficou 11. E aí Jesus, ele olha para os 11 discípulos e diz: olha, vamos para o monte orar. Quando ele chega no monte, os 11 discípulos têm a informação de que Jesus estava ali porque ele precisava orar. Só que aí o texto diz que Jesus foi mais adiante. E indo mais adiante, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos íntimos. E indo mais adiante, Jesus disse para os íntimos: a minha alma está angustiada até a morte. Então perceba, 8 discípulos que ficaram no início, eles têm somente a informação de que Jesus estava ali porque ele precisava orar. Mas 3 discípulos tinham a informação que a alma do nosso mestre estava angustiada até a morte. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que existem níveis diferentes de relacionamento. Não é para qualquer pessoa que você pode abrir o seu coração, irmãos. 8 discípulos sabiam que Jesus estava ali para orar, mas somente 3 tinham maturidade para ouvir que a alma do nosso mestre estava angustiada até a morte. Existem amigos, e existem amigos íntimos, nos quais você pode confiar os segredos do seu coração. Só que aí nesse momento, a Bíblia diz no verso 39 que Jesus foi mais adiante. 8 discípulos ficaram no início, 3 discípulos ficaram no meio do caminho, e dali em diante Jesus segue sozinho, porque dali em diante Pedro não poderia ajudar, João não poderia ajudar, Tiago não poderia ajudar. Dali em diante a conversa era entre o Cristo e o Pai, era entre o Filho e o Pai. A guerra que Jesus iria travar naquele momento, ninguém poderia travar por ele. Aí a Bíblia diz que ele foi mais adiante. Jesus, ele seguiu para o Getsêmani. E a palavra Getsêmani significa, eu sei que os irmãos são bons de Bíblia, prensa de azeite. Por que prensa de azeite, irmãos? Porque esse lugar no qual Jesus está com seus discípulos ficava no Monte das Oliveiras. E qual é o fruto de uma oliveira, quem sabe? Azeitona, o azeite. O fruto é a azeitona, que quando extraída gera o azeite. Por isso, Getsêmani, prensa de azeite, porque naquele lugar tinha muitas oliveiras. E aí vocês se lembram daquilo que o profeta Abacuque diz no capítulo 3,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Tem até uma música, né? Todavia, não vou cantar hoje não. O Arnaldo não está aí para ajudar, né? Você já parou para pensar, irmãos, o que é um produto da oliveira mentir? Já passou pela sua cabeça? E a gente pode conectar esses dois textos. O que é o produto da oliveira mentir? Eu vou explicar bem rápido e vou conectar com a mensagem. O produto da oliveira mentir significa o seguinte: imagina você agricultor, e aí você olha uma oliveira toda formosa, toda cheia de frutos. Você olha para aquela oliveira e você pensa, deu bom, essa semana eu não vou precisar nem apostar na bet, não vou nem precisar colocar dinheiro no tigrinho, misericórdia. Eu estou olhando, pastor, aqui a árvore, e a árvore está me indicando que tem muitos frutos. Se tem muitos frutos, a expectativa é que eu vou extrair muitas azeitonas, e vou dessas azeitonas gerar muito azeite, e com azeite eu vou colocar dinheiro no meu bolso e está tudo certo, glória a Deus. Só que aí esse agricultor, ele poderia ter uma péssima surpresa. Por quê? Quando chegasse na época da colheita, ele poderia extrair essas azeitonas, e quando ele rolasse a pedra por cima dessas azeitonas, ele poderia perceber que na realidade aquilo era um produto mentiroso. Porque quando espremida, ao invés de gerar azeite, só tinha carne. Ele espreme, ele amassa aquelas azeitonas esperando extrair o azeite, mas quando ele olha não tem azeite nenhum. Por quê? Nós somos apertados, nós somos espremidos para revelar a essência que está dentro do nosso coração. Quando está tudo fácil, quando tem dinheiro na conta, irmão, é mil maravilha. Agora, para demonstrar a essência verdadeira, é quando você está sendo espremido, é quando você está sendo apertado. É nesse momento que precisa ter azeite na nossa vida. É nesse momento que precisa ter azeite na nossa vida. Aí Jesus, irmãos, ele está sendo submetido ao Getsemane, e ele vai ser esmagado, ele vai ser espremido, ele vai ser prensado, mas no final de tudo isso, algo é revelado que a unção de Deus na vida dele não era uma mentira, a unção de Deus na vida dele era uma verdade. Vocês se lembram qual foram as palavras do centurião e dos soldados que estavam ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado? Eles olharam para Cristo e disseram: verdadeiramente, verdadeiramente, não é mentira, verdadeiramente, não é um produto mentiroso, verdadeiramente, não é uma farsa, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Está sendo apertado, irmão, está sendo espremido de todos os lados. Fica tranquilo, porque no final dessa luta, no final dessa prova, a glória de Deus vai se revelar na sua vida. Sabe, irmãos, não está nem no esboço, eu não estou nem seguindo aqui, eu estou seguindo o que o Espírito Santo está mandando e eu vou falar, irmãos. Tem pessoas que estão passando por luta, por provas, e você está se questionando e dizendo: eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não entendo porque eu estou indo na igreja, eu estou indo nos cultos, eu estou servindo no ministério. Deus, por que tanta prova, por que tanta luta? E Deus está dizendo para você nessa manhã: escute isso, não é por causa de você, mas pessoas que estão ao seu redor precisam crer que a unção de Deus na sua vida não é uma mentira, é uma verdade. A unção de Deus na sua vida não é uma mentira, é uma verdade. O Espírito Santo de Deus é contigo, meu irmão. O Espírito Santo de Deus é contigo, minha irmã. Ori andarabassore cantarabassore andarabas. Aleluia, Jesus. Segundo Samuel 23:10, o texto diz: e Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar. Eleazar se levanta,
Ele luta. E ele luta até se cansar. O que eu vou falar agora pode parecer a mesma coisa, mas não é. Eu sei que a primeiro instante vai parecer meio Dilma, mas vem comigo no raciocínio que você vai pegar. Eleazar, ele não se cansa da luta. Eleazar se cansa de lutar. São duas coisas diferentes. Eleazar não se cansa da luta. Eleazar se cansa de lutar. Como assim? A luta é o propósito. Lutar é o meio pelo qual ele atinge aquele propósito. Vou simplificar. A luta é o propósito. Lutar é a rotina. O que te cansa não é o propósito. O que te cansa é a rotina. Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca, depois de um dia exaustivo, de um dia complicado, aquele dia atribulado, você chega no trabalho, supervisor te cobrando meta, gerente cobrando isso, cobrando aquilo, você chega lá, irmão, cliente atribulando, irmão, você chega em casa, aí a gente mora longe, mora em Itacoaxetuba, onde Judas perdeu as botas, irmão, aí para você chegar em casa é trem, teco-teco, bote, 3 horas de condução, meu Deus. Aí quando você abre o portão da sua casa, você tem uma única certeza no seu coração: eu nunca mais piso naquela empresa. Eu nunca mais piso naquele lugar. E meu irmão, pode custar o que for. Eu posso deixar boleto aqui sem pagar, mas eu não vou mais suportar isso. Eu vou pedir as contas. Quem aqui é empreendedor, irmão? Depois de um mês difícil, depois de um mês complicado, você está ali lutando, está ali trabalhando, não vem cliente, não vem serviço, não fecha contrato. Aí você chega, bate na mesa e diz: isso aqui não é para mim não. Eu vou desistir. Eu vou parar. Eu vou fechar esse CNPJ, sabe? Eu vou procurar um emprego, vou colocar meu currículo no mercado. Isso aqui não é para mim. Aí a pergunta que eu faço é: naquele momento, será que você estava cansado do propósito? Ou você só estava cansado da rotina? Cadê os casados aqui? Deixa eu ver. Agora vai ficar mais claro ainda, irmãos. Principalmente no primeiro ano de casado, primeiro, segundo ano de casado, certeza, irmão, se você não passou por isso, você vai passar, irmão. Quem é casado novo aí, segura, irmão, é normal, todo mundo passa. Quando tem os conflitos, irmãos, o primeiro conflito tenso assim, grave, sabe aquela, como é que chama, DR, né? Aquele, meu irmão, que você sai assim, irmão, a primeira coisa que você pensa, você fala assim: meu Deus, vou fazer igual o Chaves. Vou montar aqui um pouquinho de roupa, colocar no ombro e vou embora. Vou embora sem olhar para trás. Só eu pensei isso? Você também já pensou, irmão? Meu Deus. Só eu, né, nesse momento, só eu, tá certo? Só eu, tá? Eu sou o pecador aqui, irmão, eu sou o pior dos pecadores, é isso mesmo. Beleza, valeu, Taleco, obrigado. Bendito seja o teu nome. Engrandecido seja teu nome, varão. Amém. Meu Deus. Amém, irmão. Então só acontece isso comigo. Desse lado aqui acontece com alguém? Aí, ó, com o Vini. Tamo junto, Vini. Aí, ó. Tamo aí. Eu e o Vini somos pecadores aqui hoje. Meu Deus, só no primeiro? Meu Deus, ó, o Claudião, só no primeiro? Irmão, só o primeiro, Irmão, meu Deus. É normal. Aí a pergunta que eu faço é: naquele momento de briga, naquele momento que você diz assim: olha, eu vou embora e não vou olhar para trás, será que você estava cansado do casamento, que você sabe que é propósito de Deus na sua vida? Ou você só estava cansado da rotina? Na vida ministerial, irmão, na vida de igreja, o pastor aqui deve estar cansado de ouvir isso: pastor, eu vou entregar o ministério, pastor, eu vou desistir, eu vou parar. Mas, irmão, é chamado de Deus na sua vida. Não, mas não dá mais, tá pesado demais, eu não aguento mais, isso aqui não é para mim. Eu vou parar com esse negócio de BL, eu vou parar com esse negócio de culto, eu vou parar com esse negócio de semeando a palavra, eu vou parar com esse negócio de evangelismo, eu vou parar com esse negócio de louvor, eu vou parar de pregar, isso não é para mim. Aí a pergunta que eu faço é: será que você estava cansado do chamado de Deus na sua vida? Ou você só estava cansado da rotina? O que nos cansa não é o propósito. O que nos cansa
é a rotina. E o que fazer, irmãos, quando nós estamos cansados? Eu gosto de aprender com Jesus. E Jesus, ele nos ensina exatamente o que nós devemos fazer quando nós estamos cansados. João capítulo 4, versículo 6, olha o que diz a palavra. E havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Quem está cansado aqui no texto? Quem está cansado aqui no texto? Irmão, se até Jesus se cansa, por que nós não assumimos que nós estamos cansados? Se até o Cristo, o Filho de Deus, se cansou, por que nós colocamos uma máscara e não assumimos que estamos cansados? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele se cansou? Está no texto, a Bíblia diz que ele se sentou. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos cansados é se sentar. Porque enquanto nós estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nutrindo o nosso interior. A palavra de Deus vai nutrindo a nossa alma. A palavra de Deus vai trazendo cura, vai trazendo renovo, vai trazendo esperança. A Bíblia conta a história de duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria, vocês conhecem o texto. Para uma, Jesus olha e faz um elogio, dizendo: você escolheu a melhor parte. Para outra, Jesus olha e dá um diagnóstico, como um bom psicólogo. Jesus dá um diagnóstico para ela, de ansiedade e preocupação. Jesus olha para outra e diz assim: você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Para uma, Jesus deu um elogio, você escolheu a melhor parte. Para outra, diagnóstico negativo, ansiedade e preocupação. Qual era a diferença dessas duas mulheres? Enquanto uma estava cansada e não parava, ela estava cansada, mas estava, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver. Não, se eu não parar não vai dar conta, se eu não parar não vai dar certo, se eu não parar, sabe, se eu parar quer dizer, se eu parar vai dar tudo ruim, se eu parar vai cair tudo pro alto, se eu parar não, sabe, vai ficar tudo travado, se eu parar minha família não anda, se eu parar o ministério não vai, se eu parar vai dar ruim. Esse é o perfil de Marta. E Maria? Maria está sentada aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus ela vai ouvindo a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus vai curando o seu interior, e a palavra de Jesus vai curando a sua alma. Por isso, quer um conselho de Deus nessa manhã para a sua vida? Está cansado? Está cansada? Se assenta aos pés de Jesus. Está cansado, está cansada? Se assenta aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Aos pés de Jesus tem cura, aos pés de Jesus tem transformação, aos pés de Jesus tem renovo para a nossa alma. Aleluia. O texto diz que Jesus se assentou, e ele não se assenta no deserto, ele se assenta à beira do poço. Porque, irmão, se eu estou cansado eu não posso me assentar no deserto, porque no deserto não tem água, eu vou morrer. Eu preciso me assentar no lugar certo. E qual é o lugar certo que Jesus se assenta? À beira do poço. Porque no poço ele encontra água, água que sacia a sua sede. Nessa manhã, irmãos, existe um poço aqui. E esse poço chama-se Bereana Itaquá. Esse é o poço que Deus preparou para você sentar. E existe uma água para sua alma nessa manhã. E essa água chama-se Jesus. Jesus, Jesus. Ele é a água viva que sacia a nossa alma. João capítulo 7, verso 38, ele diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão, fluirão, fluirão rios, rios de águas vivas. Receba a água viva de Deus nessa manhã. Receba a água viva de Deus nessa manhã. Aleluia, aleluia, Jesus.
Último ponto para a gente encerrar, se o Ministério de Louvor quiser subir aqui. Eu prometo que eu estou acabando. Último ponto. A Bíblia diz que Eleazar é um guerreiro que luta, se cansa, mas não para. Ele luta, se cansa, mas mesmo cansado, ele não desiste. Ele continua. A Bíblia diz que Eleazar lutou, irmãos, e se cansou, se desgastou tanto naquela batalha, que em um dado momento, ele olha para aquela espada, e ele percebe que a espada estava grudada na sua mão. Naquele momento, irmãos, Eleazar talvez até pensou assim: olha, não vai dar para mim, não vai dar, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir derrotar o exército filisteu. Mas ele percebeu, Paulo, que ele não poderia largar a espada, porque a Bíblia diz que a espada estava grudada na sua mão. A Bíblia não traz uma explicação clara do motivo pelo qual a espada ficou grudada na mão de Eleazar, mas existem algumas possibilidades, existem algumas explicações. E a que eu gosto mais e que é a mais difundida entre os estudiosos é o seguinte, os irmãos vão entender de uma maneira bem simples. Quem aqui já assistiu o filme de guerra medieval? Deixa eu ver. Aquelas guerras antigas, o pessoal lutando lá com espada e escudo. Se os irmãos trouxerem a memória agora, como que fica o estado de um soldado no final dessa luta, no final dessa guerra? Ensanguentado, irmão. Cheio de sangue, a roupa toda suja, toda cheia de sangue. E o sangue, ele tem uma propriedade natural muito interessante. O sangue, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele seca. Por isso que se você fizer um machucado na pele, vai abrir uma ferida, vai sangrar, o sangue vai entrar em contato com o ar e o que vai acontecer? Vai secar. Aplicando isso para o texto de 2 Samuel 23, provavelmente, como é que estava a mão de Eleazar? Coberta de sangue, irmão. E o sangue grudou aquela espada na mão de Eleazar. Isso aqui mexe comigo, irmãos. Sabe por quê? Porque já teve momentos na minha vida que eu disse: eu vou parar. Já teve momentos na minha vida que eu disse: eu vou desistir. Eu não vou pregar mais. Eu não vou servir mais. Mas aí eu me dei conta que existia um sangue que não me deixava desistir. Existia um sangue que não me deixava parar. Esse sangue não era meu, esse sangue é muito mais precioso. Esse é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não vai te deixar parar. O sangue de Jesus não vai te deixar desistir. Por isso nessa manhã, rasga essa carta de desistência, rasga essa carta de renúncia, porque o sangue de Jesus vai te fazer permanecer. O sangue de Jesus vai te fortalecer e vai te colocar de pé. O sangue de Jesus não vai deixar você parar, irmãos. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse momento, irmãos. Oriandarabassore cantarabassore andarabas. Riandarabassore cantarabassore andarabas. Você que entrou aqui nessa manhã, irmão, cansado, cansada, pensando em parar,